Olá, eu sou a Luísa, sou professora de Educação Física, neuropsicopedagoga e também empresária e técnica no Centro de Ginástica Juiz de Fora desde 2021, onde nós trabalhamos as modalidades de ginástica artística e ginástica de trampolim, desde a iniciação no esporte até a formação aí de atletas na modalidade. Fui atleta do tumbling, modalidade aí da ginástica de trampolim, sendo campeã já brasileira e mineira e também seleção brasileira no ano de 2013. No ano passado, junto com alguns parceiros da On Demand e do Instituto Saltar, nós trouxemos aqui para Juiz de Fora a primeira Copa de Ginástica Artística e Ginástica de Trampolim, Juiz de Fora e região, e contamos com a participação de 110 atletas. Para o próximo ano pretendemos ainda fazer um evento ainda maior, mais bacana, mas de nada disso importa se não conhecermos de onde tudo isso surgiu, das pessoas que fizeram parte da história e da construção dessas modalidades aqui na nossa cidade. E é isso que eu vou trazer um pouquinho aqui nesse nosso primeiro vídeo. Então, cola com a gente e vem que você vai se amarrar também e vai se encantar ainda mais com essa modalidade. Meu nome é Rosiana Mendes, sou professora de Educação Física, treinadora de ginástica artística e ginástica de trampolim desde 1984. Falar um pouquinho da ginástica olímpica, atual ginástica artística e a ginástica de trampolim para vocês é falar um pouquinho da minha história como atleta, da minha história como professora, como treinadora e como formadora de profissionais. Vamos começar lá em 1984, quando eu comecei a trabalhar com a ginástica no Granbury, muito jovem. Eu vim de um trabalho como atleta, fui atleta desde os 9 anos de idade. Quando eu ingressei na universidade, fui chamada para continuar o trabalho da professora Tânia Brasileiro no Instituto Granbury. Meus treinadores, quando eu comecei, eram os Dalman e a Suzana. Depois a professora Tânia Brasileiro ingressou na escola e com a saída dela eu entrei no Granbury como professora e trabalhei no Granbury até 1993 com a ginástica artística. Começamos um trabalho bem simples, com poucas crianças naquele momento, atuando e participando de copas, principalmente as copas organizadas no Vasco da Gama pelo professor Sérgio Bastos. Tivemos a oportunidade de participar de várias copas e levar bastante criança com esse intuito de experimentar a participação de um evento competitivo, embora sem ter a rigidez e a exigência de um campeonato mineiro ou um brasileiro, por exemplo. E isso foi muito positivo, tanto na formação das crianças quanto na minha formação profissional. E principalmente naquilo que a ginástica poderia trazer para Juiz de Fora. Com isso, a ginástica foi crescendo nas diferentes escolas, porque naquela época o forte da ginástica eram as escolas. E nós tínhamos um grupo de professores que atuavam juntos e começamos organizando copas na cidade. Então éramos professores, eu no Granbury, o professor Márcio na academia, a professora Mônica no Estelo, o professor Tiago nos Jesuítas. Nós nos reuníamos e fazíamos em diferentes momentos do ano copas, trazendo as crianças para essa participação. Além disso, e por causa disso, nós fomos melhorando e tendo outras oportunidades e nos aventuramos a participar dos campeonatos mineiros. Tivemos um momento no Granbury onde nós tínhamos 300 crianças aproximadamente fazendo apenas a prática da ginástica artística. Porque o Granbury tem uma história, de trabalho desenvolvido na área do esporte de muitos anos. E naquela época eu atuava apenas com a ginástica artística, então eram muitas crianças. Participamos em diferentes momentos dos campeonatos mineiros, conseguimos desenvolver um trabalho muito bom dentro da ginástica artística, com os atletas se destacando nos campeonatos, conseguindo conquistas individuais e coletivas. E em 1994 eu tive a oportunidade de participar, a convite da Universidade Federal de Viçosa, de um campeonato mundial de ginástica de trampolim. Naquele momento eu trouxe para Juiz de Fora a ginástica de trampolim, começou a ser desenvolvida na época na empresa em que nós havíamos montado, que é a Recrear. A Recrear, ela foi a primeira empresa a desenvolver trabalhos esportivos na cidade de Juiz de Fora como uma empresa individual e uma empresa com esse foco exclusivo. Em 1994, então, nós trouxemos a ginástica de trampolim para Juiz de Fora e começamos a desenvolver esse trabalho de ginástica de trampolim aqui na cidade. Em 1995, tivemos a oportunidade de participar da Ginastada Mundial, onde eu pude levar uma equipe de 15 atletas para este evento
no campeonato mundial, na ginastrada mundial. Naquela época, em 1995, a ginastrada aconteceu em Berlim. E foi uma das melhores e maiores experiências internacionais que a gente teve a oportunidade de participar. Posterior a isso, já com o meu trabalho mais focado na ginástica de trampolim, porque ela abriu um novo campo de trabalho. A modalidade de ginástica de trampolim, ela não era muito conhecida no âmbito da nossa cidade, ninguém conhecia. E no Brasil, ela também vinha caminhando de uma forma mais lenta, embora nós tivéssemos já naquele momento a Confederação Brasileira de Ginástica de Trampolim, que posteriormente a Confederação Brasileira de Ginástica abarcou a Confederação Brasileira de Trampolim, e aí nós continuamos o nosso trabalho até aí. Em 1994, nós trouxemos para Juiz de Fora a ginástica de trampolim. Até então, uma modalidade pouco conhecida. As pessoas confundiam, inclusive, a ginástica de trampolim com saltos ornamentais, por conta do trampolim. E essa modalidade, ela trouxe novas possibilidades, tanto para os atletas, no qual começamos a desenvolver esse trabalho, como também para os profissionais de Juiz de Fora. E tivemos a oportunidade de participar, ainda em 1994, como convidada pela equipe da UFV, Universidade Federal de Viçosa, participar do Campeonato Mundial que aconteceu em Portugal. Então, eu tive a grata satisfação de ser convidada pelo meu amigo Pedro Paiva e participar como membro da delegação da equipe da UFV para conhecer um pouco mais da modalidade de ginástica de trampolim. E isso foi muito bom, foi uma experiência ímpar, pois a partir dessa experiência nós pudemos perceber que era possível, o trabalho que nós desenvolvíamos nessa cidade, era possível chegarmos a pensar em participação de campeonatos mundiais. Então, em 1994, nós iniciamos esse trabalho na cidade, embora nós não tivéssemos nenhum aparelho específico da modalidade, estávamos conhecendo essa modalidade e tivemos a grata satisfação de, em 1995, participar de um campeonato brasileiro na cidade de Campos e conseguir a classificação de 3 atletas para o campeonato mundial. Em 1996, um atleta teve condições de permanecer e participar desse campeonato mundial que foi no Canadá, e com isso a cidade passou a conhecer mais a ginástica de trampolim. Hoje nós temos diferentes escolas desenvolvendo a ginástica de trampolim aqui em Juiz de Fora, sendo essa modalidade desenvolvida em escolas e em empresas, como foi o caso da Recrear. A Recrear foi uma empresa que nós tivemos a grata satisfação de criar em 1993. Foi a primeira empresa com um fim específico de desenvolver modalidades esportivas na cidade. Uma empresa prestadora de serviço na área de esportes que desenvolvia esportes na cidade. Desenvolvemos a ginástica artística, desenvolvemos natação, futebol, entre outros, mas a ginástica era o carro-chefe da Recrear, foi sempre o forte da Recrear. Continuamos desenvolvendo esse trabalho por muitos anos. Então, falar um pouquinho da ginástica e do desenvolvimento da ginástica artística e da ginástica de trampolim de Juiz de Fora é falar da minha vida como professora, como treinadora, nesses quase 40 anos que me dedico a essa profissão e a profissão de treinadora de ginástica. Atualmente, como professora, do Colégio de Aplicação João 23, a gente consegue estar num outro momento, um momento também de formação, de poder formar novos profissionais que irão continuar atuando na cidade, desenvolvendo essa modalidade esportiva, tanto a ginástica artística quanto a ginástica de trampolim, como uma modalidade tão rica e tão poderosa naquilo que se refere ao desenvolvimento da criança. E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de ter passado por todas essas etapas, trazido algumas contribuições para o desenvolvimento da ginástica, seja ela artística ou ginástica de trampolim na nossa cidade, e ainda continuar podendo contribuir com a formação dos novos profissionais que atuam e ainda irão atuar, não deixando a ginástica morrer na nossa cidade. Uma grande preocupação minha especificamente era que a ginástica não tivesse uma continuidade, e isso não aconteceu. Hoje nós temos um grupo de vários professores atuando com a ginástica em empresas, em clubes, em escolas e mantendo a ginástica viva na nossa cidade.